E no Campeonato Paulista como um todo, é o time que tem mais finalizações, só que das 150, 86 são de fora da área, e os gols marcados são 12. A expectativa aqui era de 9 gols esperados, até que excedeu aqui em 2 e pouquinho gols o que ele tem em relação ao que se esperava pelas finalizações que o time teve no campeonato. Ô, Prates, você tá com o Gabriel de que, sendo um problema recorrente, essas finalizações que o Corinthians sofre, é algo que precisa estar muito atento, porque de fato o Gabriel pegou aí o trecho da coletiva que o Lázaro ontem deu uma minimizada. Ele falou: olha, são 17 finalizações aqui de fora da área. Então, entender que tá tudo muito bem controlado. Moura, me parece que o Lázaro está contando muito, e aí ele tem toda a razão em contar a qualidade dos jogadores que ele tem à disposição. Né? O que, por exemplo, um jogador do Mirassol, geralmente, um jogador de uma equipe menor, precisa para fazer gol, o Roger Guedes precisa muito menos. Então, o Roger Guedes, em 3 finalizações, ele vai fazer 1 ou 2 gols, geralmente, não é uma conta exata. Talvez o atacante, o Negueba do Mirassol, precisa de 5 para fazer uma. O Zé Roberto precisa de 4 para fazer uma, né? Então, assim, isso para muitos jogos, ou para jogos da primeira fase do Paulista, geralmente resolve o problema. Estou com o Gabriel quando ele destaca como os jogadores de ataque do Corinthians se encontram, de meio e ataque têm se encontrado. O Lázaro conseguiu formar uma dinâmica para esses jogadores toda hora estarem tabelando, dialogando. Então, Renato Augusto toca para o Adson, que encontra o Yuri Alberto, que encontra o Roger Guedes. Me parece que todos eles estão à vontade para jogar assim. Né? O Juliano como um segundo volante, alguém para ajudar na marcação. Também é pensar em alguém com a bola, jogue como um meia. O passe do gol do Roger Guedes foi um passe de um meia, para o Roger Guedes fazer o terceiro gol. E tem esse outro lado. Né? A gente vai ter de ver em outros jogos como que isso vai se dar. O Corinthians venceu o São Paulo no Morumbi, no segundo tempo o Corinthians não jogou. São Paulo não teve tantas chances, mas acertou o travessão. O Luciano perdeu um gol de dentro da área para empatar o jogo. Houve erros de finalização do São Paulo da área do Corinthians. Agora, o Corinthians ganhou. Contra o Palmeiras, o Corinthians tomou a virada e foi buscar o empate. Né? A gente tem visto que, entre aspas, o ataque tem se pagado. Esses jogadores do meio para frente, muitas vezes, compensam alguns erros ou alguns espaços que defensivamente o time deixa. Pode ser que resolva, Moura. A gente, talvez, pensando aí a curto prazo, isso pode ser um cenário interessante para o Corinthians ganhar jogos, pensar até em ganhar o Campeonato Paulista. Talvez para o Brasileiro, para uma reta final aí de Copa do Brasil, de Libertadores, não sei se vai ser suficiente, mas no geral até agora, se você me perguntar em relação a ponto positivo e negativo, o Corinthians tem muito mais pontos positivos para apresentar do que pontos negativos no Campeonato Paulista.